O Corinthians gasta muito dinheiro para manter um elenco milionário, inclusive seu Memphis Depay, que em 2025 é negócio de lançar música, é negócio de aparecer pra caramba, pede a camisa 10, mas o futebol, cadê? Cadê o futebol? Eu já tinha avisado algumas semanas atrás. Memphis, abre o olho. Torcida do Corinthians não é desse tipo de que, não, pode faz o que quiser, contanto que esteja metendo gol e tal. E não tá nem metendo gol. Nenhum gol na Libertadores. Cheio de exigência no contrato. Errado, na verdade, tá quem aceitou, né? O contrato. Enfim, eu acho que é um momento bacana pro Corinthians parar e dar uma analisada e entender o que aconteceu. Porque o Corinthians não tem muito tempo pra ficar lambendo as feridas, não. O Corinthians tem uma final de Paulista no domingo. Então, assim... O Endrick é o curioso caso que, se fosse europeu, ele seria muito mais valorizado. Os cortes da seleção trouxeram uma grande justiça à convocação do Endrick. Convocação de quem nunca tem que parar de ser convocado. O nosso melhor centroavante. O jogador que seria a peça fundamental de qualquer time do mundo, praticamente, menos do Real Madrid. O Endrick é um fenômeno e a gente não pode esquecer disso e nem esquecer de dar valor para ele. Não vamos esquecer o que ele fez na seleção brasileira. Não vamos esquecer o que ele faz nos jogos do Real Madrid. Mas o Ancelotti deu a entender na declaração que ele não queria bater o pênalti decisivo. Irmãozão, ele tem 18 anos, jogando no Real Madrid, num jogo na casa do Atlético de Madrid, pênalti que ia decidir a classificação da Champions. Se esse menino não tivesse com medo, ele é um robô, né? O Messi com 18 anos nem sonhava em bater pênalti decisivo com a camisa do Barcelona. A mesma coisa eu digo pro Cristiano Ronaldo na época do Manchester United. Olha o que o Endrick fez com os 18 anos dele. Foi campeão brasileiro carregando um time antes dos 18. Puxa aí quantos jogadores fizeram isso na história do futebol brasileiro. Endrick é um fenômeno e a gente tem que valorizar ele. Se o Real Madrid não valoriza, o Brasil tem que valorizar. Brigar por coisas da parte de cima da tabela ou brigar por títulos grandes, gente, eu não quero menosprezar o Campeonato Paulista, mas nessa realidade que o Corinthians vive, um time caríssimo como esse, achar que o Campeonato Paulista vai salvar o ano do clube é de uma mediocridade tão grande que me chama muito a atenção. Assim, parece que é um time que depende do estadual para ser a razão de ser da equipe. Tudo bem, é um clássico contra o Palmeiras, o Corinthians decide na Neoquímica Arena. É um jogo dificílimo. Se for campeão, nossa, a torcida vai ficar super feliz. Mas você passar pano para essa eliminação vexatória que foi na Libertadores, pela forma como foi nessa primeira partida, e para bater palma e enaltecer o que vem por aí, que é o jogo contra o Palmeiras, eu confesso que eu acho que não tem nada parecido, não tem precedente desse comportamento do Corinthians. E aí eu acho que parte muito da diretoria e da comissão técnica. Porque eles ficam muito nesse pensamento, nossa, mas o Corinthians, nós salvamos o Corinthians do rebaixamento. Tudo bem, gente, vamos virar a página? Vamos virar a página. Olha a folha salarial que tem o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que custa caríssimo para o clube. É um processo que é um jogo que não foi jogado só os 90 minutos de hoje. É um jogo que se estende desde dezembro de 2023, quando pouca gente acreditava que nós estaríamos jogando a Série A do ano passado, que só dessa maneira ocasionaria a possibilidade de estar tendo a chance de entrar na fase de grupos nesse ano. Então é um jogo que se estende por 14 meses de resiliência, de muita gente que já passou aqui, que infelizmente tem um tempo de vida diferente do que é o tempo de vida do grupo, mas que deixou, né, desde aquele gol do Cauli, se eu não me engano, que foi o primeiro gol contra o Atlético Mineiro, o Juba fazendo aquele 2-1, Tassiano, que hoje já não se encontra mais aqui, Ademir finalizando aquela goleada, a gente se mantendo na primeira divisão. Até chegar o ano passado, né, se eu não me engano, com Tassiano e Lúcio fazendo gol de pênalti, né, naquele 2-0, e nos deu a esperança de poder concluir. Eu acho que você sair em 14 meses de 16º colocado, quase rebaixado, a jogar uma Copa Libertadores da América, eu acho que é sinônimo de melhoria, de sucesso. Agora, a gente tem que voltar, muita alegria hoje, claro, os próximos 15, 20 minutos de alegria, tem que comemorar, o torcedor pode se estender à vontade, e a gente começar a se preparar daí para uma final de campeonato que começa no domingo. A gente está eliminado da Libertadores, mas graças a Deus também tem a Sul-Americana, não é a mesma
premiação, mas a gente, cara, o Corinthians é isso, tem que trabalhar, é a minha obrigação trazer receita, que é o que eu venho fazendo. Eu peguei o clube numa situação complicada, o Corinthians sem um elenco, sem um time de futebol, a gente montou, está remontando, tem um elenco de futebol hoje, tem um grupo bom. O que falta agora é detalhes, cara, e a gente vai estar corrigindo isso aos poucos. A gente primeiro conseguiu equacionar, trazendo grandes receitas, que é o que a gente vai continuar fazendo. Se não tem grandes receitas num torneio, a gente vai buscar fora, porque o Corinthians é a maior vitrine do mundo, não tenha dúvida disso. Neymar foi cortado da seleção brasileira e está fora das partidas contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias. A CBF divulgou há pouco um comunicado oficial informando que, após a realização de exames no dia de hoje, o departamento médico da seleção informou à comissão técnica que Neymar não teria condições de atuar pela seleção brasileira nas partidas do dia 20 e 25 de março. Desde que o Neymar ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista, a CBF vem acompanhando a evolução do jogador. Num primeiro momento, o Dr. Rodrigo Lasmar foi informado que era apenas um desconforto e o Neymar não tinha lesão e que ele seria preservado daquele jogo da semifinal. A comissão técnica da seleção brasileira até acreditava que o Neymar pudesse se apresentar na próxima segunda-feira, mas entendia que não teria o melhor do atacante, especialmente porque ele já não atuava há 15 dias. A última vez que o Neymar foi a campo para um treinamento foi naquela quinta-feira, antes da semifinal contra o Corinthians. O atacante Endrick, do Real Madrid, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a vaga do Neymar. Outros 2 jogadores estão cortados, o goleiro Ederson, do Manchester City, e o zagueiro e capitão da seleção Danilo, do Flamengo. Outros 2 jogadores foram convocados para o lugar deles, o Lucas Perry, do Lyon, e o Alexandro, do Flamengo.